Olá, sou a mestranda Marlene Regina da Silva. Vou apresentar um mapa conceitual referente à avaliação nacional do mestrado profissional em Educação Física Escolar, PROEF, Polo UESP. A atividade é referente à disciplina D01, Problemática da Educação Física Escolar. A disciplina Problemática da Educação Física Escolar foi organizada em leituras complementares e leituras obrigatórias. As leituras obrigatórias foram 8, as quais vou estar abordando aqui no mapa conceitual. A ordem de apresentação do mapa conceitual não se dará de acordo com a ordem de estudo dentro da disciplina, mas sim de acordo com a ligação de um artigo ao outro. Vou iniciar pelo artigo A Educação Física Escolar como componente curricular da educação básica, aspectos legais, de Fernanda Moretti Polseto e Sureia Cristino Darido, onde as autoras trazem a trajetória da educação física dentro da Lei Base, a LDB, onde em 1961 a educação física era atividade obrigatória no primeiro ciclo de ginásio para alunos de até 18 anos. Em 1971, a educação física é atividade obrigatória em todos os níveis de ensino, só que facultada a quem trabalhe mais de 6 horas, estude à noite, tenha mais de 30 anos, preste serviço militar e seja fisicamente capacitado. Em 1996, a educação física sofre uma mudança significativa dentro da lei. Ela passa de atividade obrigatória para componente curricular obrigatório da educação básica, só que facultada nos cursos noturnos. Em 2023, sua última alteração, ela continua como componente curricular obrigatório, só que agora em todos os turnos, sua prática facultada para quem trabalhe mais de 6 horas por dia, tenha mais de 30 anos, está em serviço militar inicial, amparado pelo Decreto-Lei número 1044 de 69 e que tenha prole. Essa facultatividade dentro da educação física trouxe várias consequências para o componente curricular. Uma das consequências se dá pela interpretação errada da lei. Muitos a interpretam de forma errônea, onde traz prática faculta todo o processo de ensino, ele teórico, ele prático. E uma das consequências ainda é o enfraquecimento do papel da educação física. Como ela tem facultatividade em alguns ciclos, em alguns turnos, sua prática facultada agora na atualidade, né? Ela traz muitos interpretam como uma não obrigatoriedade, resultando em exclusão de parte dos alunos ao conhecimento. Ligando a questão da facultatividade, que ela aparece no texto, o afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, como uma das causas deste afastamento. As autoras traz a facultatividade da educação física como uma causa do afastamento dos alunos da disciplina Educação Física. O artigo O afastamento e a indisciplina dos alunos nas aulas de educação física, de Darido, Gonzalez e Giciene, os autores trazem dois grandes problemas que desafiam os professores de educação física: a indisciplina e o afastamento. A indisciplina, na visão dos autores, ela se dá pela falta de clareza, pela desmotivação e pelas atividades sem sentido. Então, eles configuram essa indisciplina como uma resposta dos alunos às aulas pouco significativa ou distante das necessidades ou interesses deles. E essa falta de motivação vai resultar também no afastamento dos alunos das aulas de educação física. Outro fator que também colabora para o afastamento é o fato de algumas instituições ainda organizarem as aulas de educação física no contraturno do seu horário regular. No horário regular, os alunos vão para as aulas e só que a educação física eles têm que participar no contraturno. E esse fator dificulta a participação dos alunos, porque muitos moram distante da escola e não têm como retornar para essas aulas. Ou muitos também já exercem outra atividade nesse momento.
Então, é um fator muito significativo no afastamento dos alunos das aulas. A repetição de conteúdos também, principalmente pelo predomínio dos esportes, se configura também como um fator de afastamento, pois quando os alunos não têm interesse por determinadas atividades e essas atividades são repetidas várias vezes, a tendência é eles acabarem por desistir daquela prática e se afastarem das aulas. Os autores trazem algumas sugestões de como enfrentar esse desafio, e as sugestões são diversificar as práticas, aulas inclusivas e significativas, o professor como mediador, promover valores e responsabilidade dentro das aulas, articulação entre teoria e prática. Além dessas referências, os autores ainda trazem propostas pedagógicas de modelos estruturados, como o Sport Education, a aprendizagem corporativa, a responsabilidade pessoal e social e o futebol calejeiro, que são propostas onde vai estar envolvendo um grande número mais de alunos e os alunos vão estar atuando ali como protagonistas da sua aprendizagem, elevando valores ao seu desenvolvimento. Essas propostas vão de encontro ao modelo de renovação pedagógica que a gente vai estar abordando agora no próximo artigo. No artigo Educação Física Escolar entre o rola-bola e a renovação pedagógica de Gonzalez, ele fala que na escola, a educação física acontece de formas muito diferentes. Então, ele vai trabalhar em torno das atuações docentes. E ele trouxe para o estudo 3 tipos de atuações docentes. A tradicional esportivizada, a rola-bola, que também pode ser chamada de abandono do trabalho docente, e as inovadoras. As atuações inovadoras, elas tratam do conhecimento, do ensino do conhecimento das culturas corporais, onde todos aprendem, onde o professor intervém, onde tem planejamento, tem reflexão mais prática e atua em torno da formação cidadã dos estudantes. O rola-bola, completamente contrário às atuações renovadoras, ela deixa os alunos à vontade, os alunos é quem escolhe o que querem fazer na aula de educação física, o professor não intervém, a aula é tida como recreação ou não aula. E a tradicional esportivizada tem como base o rendimento esportivo, só contempla os mais habilidosos, a exclusão e muita competição, treino. O objetivo das aulas é o êxito e a vitória. E como a gente já viu anteriormente, a prática centrada nos esportes ou em só um esporte termina contribuindo para o afastamento dos alunos. Só que o autor traz que essas atuações elas acontecem por conta de influências, sejam da transformação da área da educação física, que vem se transformando, e os professores muitas vezes não têm formação continuada que faça com que eles se adequem à realidade atual, as condições objetivas de trabalho, a cultura escolar e as disposições sociais do professor, que muitas vezes o professor tem mais habilidade para uma prática que termina só por executar essa, que ele tem mais segurança em repassar para os alunos. Voltando para a tradicional esportivizada, ela vai de encontro ao artigo que a gente vai dar continuidade, que é as inquietações do tratamento do esporte na educação física escolar. Barroso, no artigo, ele parte da ideia de que o esporte é um importante conteúdo da educação física escolar, mas ainda é tratado com equívoco. É preciso repensar na abordagem para formar alunos críticos, participativo e inclusivo, não ser aquela prática mais focada no modelo esportivista, onde o foco era o gesto técnico, o resultado em competições, o treinamento, e onde também era abordado poucas modalidades esportivas, que geralmente giravam em torno do futebol, do vôlei, do handebol, do basquete, o famoso quarteto fantástico.
Mas muita dessas práticas acontecia por conta do espaço que tinha disponível, era só para essa prática, né? Da experiência de vida, tanto do professor como dos alunos, da formação ainda na concepção tradicional, o que dificulta uma modificação na abordagem. Só que parte da inquietação sobre esse tratamento do esporte na educação física, porque qual o propósito da educação física? Será que é só esse, só formar atleta, resultados esportivos, resultado competitivo, treinamento? Não, né? O propósito da educação física escolar é conhecer, é experimentar diversas práticas corporal, não focar só no modelo, pois o esporte, ele é não o único. Tem várias outras modalidades, tem várias outras unidades temáticas que é preciso ser tratado numa abordagem renovadora, que a gente viu no artigo anterior, que vá transformar a, os alunos, a vivência dos alunos, que abordem o pedagógico, a vivência, o conceito, as atitudes, para não formar atleta, mas sim cidadãos. E que envolva nessas práticas todos os alunos, que não sejam práticas que valorize apenas os mais habilidosos, mas sim o desenvolvimento de todos e que tenham um maior número de vivências possíveis dentro de todas as unidades temáticas, jogos, lutas, dança, ginástica, práticas corporais de aventura e o esporte também, mas não tratar ele como um único. E a gente vê também que o esporte, ele traz uma relação muito significativa à questão de gênero, que a gente vai estar abordando aqui no próximo artigo. No artigo Educação Física Escolar e a Questão de Gênero, de Osmar Moreira de Souza Júnior, o autor traz como ideia central questionar e transformar as relações de gênero na educação física para promover respeito, equidade e inclusão. Ele parte de 3 pontos: os conceitos, os problemas e as estratégias. Os conceitos, ele aborda os conceitos de sexo, gênero e orientação sexual. Sexo são as características biológicas, feminino e masculino. Gênero é a construção social e cultural em homem e mulher, que também se configura em comportamentos, papéis, valores e expectativas. E orientação sexual tem relação com a atração afetiva e sexual por pessoas do mesmo gênero, gênero diferente ou por ambos. Ele aponta a alguns problemas que são a separação de alunos por atividade ou por turma, a exclusão de meninas em esporte considerado masculino, a questão dos estereótipos sobre força, habilidade e comportamento e as brincadeiras e piadas que desrespeitam gênero e sexualidade. E ele traz também estratégias para amenizar ou superar esses problemas, que são as aulas mistas e cooperativa, a diversificação das práticas, questionar estereótipos e adaptação de regras e atividade. Ele ainda pontua que as diferenças existem, mas não podem se tornar desigualdade, que embora tenham alunos mais habilidosos, que tem uma diferença entre meninos e meninas, mas que essa diferença não pode se tornar desigualdade, que todos têm os mesmos direitos, têm que ter as mesmas oportunidades de vivência. O objetivo final é garantir que todos os alunos e alunas tenham acesso, participação e sucesso nas aulas de educação física, construindo uma escola mais justa, inclusiva e democrática, independente de gênero ou orientação sexual. Sobre a questão de gênero também vai ter uma ligação muito efetiva no nosso próximo artigo, que a gente vai dar continuidade.
No artigo Masculinidade na Educação Física Escolar, um estudo sobre o processo de inclusão e exclusão de Brito e Santos, o objetivo foi investigar como os mecanismos de inclusão e exclusão se manifestam nas práticas corporais escolares de uma turma masculina do ensino fundamental. O trabalho parte de um estudo de caso que os autores observaram uma turma masculina para identificar esse processo de inclusão e exclusão. E eles observaram que a questão de inclusão e exclusão se dá muito por parte da habilidade. Alunos que têm mais habilidade formam ali o seu grupinho e terminam excluindo aqueles que têm menos habilidade. Ou outras vezes, quando o aluno se põe a incluir, mas por questões de habilidade ainda termina sendo excluído. E essa questão de exclusão tem muita relação também com o esporte, pois tradicionalmente ele é considerado masculino, competitivo, traz essa questão da masculinidade hegemônica, valores viris, força, coragem, agressividade, sempre que lembram, sempre quando o recorte é esporte, é sempre mais voltado para o gênero masculino, que fica muito presa a essa ideia de esporte masculino, outras práticas feminino, e isso tem que ser rompido. E quando ele comparou esse resultado que ele obteve com a observação desse estudo de caso com outros estudos, ele pôde notar também que em turmas mistas e femininas há também essa inclusão e exclusão a partir das habilidades motoras, que é o principal critério de exclusão. E ele aponta caminhos para essa inclusão, que vai partir de mecanismo proposto pelo papel do professor. O professor é quem tem que estar buscando esse mecanismo de proporcionar a inclusão dos alunos. E os caminhos apontados por eles foram práticas pedagógicas intencionais, valorização da diversidade, combater o preconceito, promoção do respeito, da cooperação e da participação e a formação cidadã, que o esporte, as outras unidades temáticas, elas não podem ser trabalhadas, executadas na escola, não só com esse viés de competitividade, onde tem um mais forte e um mais fraco, que ela tem que ser abordada de um todo, onde faça os alunos refletirem, se protagonizar ali o processo de ensino-aprendizagem e onde todos estejam incluídos, onde os mais habilidosos não tenham mais protagonismo em relação aos menos habilidosos. Tem que estar propondo essa diversificação de uma forma que inclua a todos, independente de separação. E esse estudo faz relação com o nosso próximo tema, por essa necessidade de fazer compreender, de fazer refletir, que a educação física busca esse papel hoje de compreensão, de reflexão, de vivência, que possa oportunizar práticas, atividades em que todos os alunos possam se sentir contemplados. O artigo Relação entre ensinar a fazer e ensinar sobre o fazer na educação física escolar, de Soraya Cristina Garrido, a autora traz alguns desafios enfrentados na atualidade, que ainda é essa separação teoria e prática, a ênfase excessiva no fazer, a dificuldade de alguns professores em trabalhar conceito e a falta de formação adequada para a união desses dois conceitos. E a educação física
sempre foi mais baseada na questão do ensinar a fazer a prática. Só que hoje a gente precisa romper com essa ideia, porque a educação física não é só ensinar movimento, é formar cidadãos críticos e autônomos, onde o ensinar sobre o fazer, a teoria, que é conhecer e entender o porquê e para que está fazendo tal prática e está estudando qual unidade temática, é essa integração entre os dois, a teoria e a prática, para trazer significado para o aluno. A prática ganha sentido quando compreendida e o conhecimento se concretiza na vivência. Tem que ser uma união da prática e a teoria, não uma segregação entre as duas, ou ensinar só a fazer ou ensinar só sobre o fazer. Então tem que ter essa união para fazer, compreender e refletir sobre as ações, sobre as vivências. E a questão do reconhecer e entender o porquê e para quê, sobre refletir sobre as ações, vai entrar em concordância com o que a gente vai trabalhar no próximo artigo abordado na disciplina. O capítulo 3, Dialogicidade, Essência da Educação, do livro Pedagogia do Oprimido, de Paulo Freire. O autor parte da questão do diálogo como estratégia para a reflexão e a ação que se configura na praxis. Ele diz que o diálogo é o encontro de sujeito para a problematização da realidade, que esse diálogo ele deve partir de uma situação limite, que são obstáculos como desigualdade social, discriminação, relações autoritárias, individualismo, que essa dialogicidade ela tem como característica a autenticidade, a amorosidade, a esperança e a humildade, e que ela vai partir do princípio que da horizontalidade, o respeito mútuo, da escuta sensível e fala responsável, problematização da realidade e compromisso com a justiça. Ela ainda contribui para o processo educativo a partir de aprendizagem significativa e crítica, a articulação entre a teoria e a prática com a realidade dos alunos, estimula a participação ativa e o protagonismo, e ela constrói relações mais humanas e democráticas, pois, ao dialogar, professores e alunos constroem junto conhecimento, liberdade e esperança de um mundo mais justo e solidário. Paulo Freire traz que o diálogo é importante para essa relação e para a resolução de questões limite, ali onde você vai juntar o seu conhecimento com a bagagem do aluno e junto vão buscar estratégia para solucionar problemas, dificuldades. Essa dialogicidade é a união da ação e a reflexão do sujeito. E ele traz como um caminho para a transformação, o diálogo como um caminho para a transformação, onde a dialogicidade não é apenas uma metodologia, mas uma postura diante da vida e da educação. Finalizando a minha exposição do mapa mental, abordando os temas estudados durante a disciplina, concluo dizendo que a disciplina favoreceu o entendimento de algumas problemáticas referentes à educação física escolar e a reflexão sobre a atuação docente, a nossa atuação docente, mediante o exposto na disciplina. E ainda nos possibilitou a vivenciar a possibilidade de mudança, de transformação da nossa ação pedagógica. A educação física é mais que movimento, é cultura, é reflexão
é formação para a vida. Obrigada pela atenção.